Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell. E hoje a gente vai falar do capítulo 6 do livro Deusas, os Mistérios do Divino Feminino. E o título desse capítulo 6, então, é Ilíada e Odisseia, o retorno da deusa. Ele vai fazer um resumo muito bacana dessas duas obras, né, com as interpretações principais que ele quer fazer, destacando justamente a ideia da deusa dentro dessa obra, principalmente a Odisseia. É uma interpretação muito particular, vou trazer ela para vocês aqui e colocar também algumas observações de outras interpretações possíveis, certo? A Ilíada e a Odisseia, junto com a Teogonia de Hesíodo, são as grandes obras aí que montam a tradição grega. O que a gente tem da tradição, da mitologia, vem justamente dessas obras e um pouquinho que a gente tem dos mistérios órficos. São a nossa origem, né, a nossa base para poder estudar a mitologia grega. E a mitologia grega, a gente se sente muito à vontade com ela, né? A gente se sente muito próximo, porque a gente ouve falar, a mitologia grega está muito presente na nossa vida até hoje. A influência da Grécia, ela é constante, então a gente sente uma identidade muito grande com justamente essas obras, né? Da Ilíada e da Odisseia. Então, Campbell vai fazer a leitura da Odisseia, falando que ela é o retorno da deusa dentro da mitologia grega. A Ilíada fala da guerra de Troia, né? O nome de Troia seria Ilion, daí Ilíada, né? Que é a grande guerra da cidade de Ilíada ou de Troia. E a Odisseia é o retorno de Odisseu para casa, que é o outro nome para Ulisses. Então a gente está falando da guerra de Troia, na Ilíada, e falando do retorno de um dos seus grandes heróis, que é Ulisses, né, lá de Troia até a casa dele, que é o reino de Ítaca. Então essas são as duas obras. E o que ele comenta? Que a Ilíada, pelo fato de ser a questão da guerra, destacar os grandes guerreiros, as grandes façanhas, né, dos combates, ela tem um viés muito mais masculino, de tradição masculina. E a Odisseia, quando Ulisses está voltando para casa, ele lida com muitas deusas, ninfas, muitos elementos femininos. Então a interpretação dele é que a deusa, ela vai voltando para a tradição grega, voltando para o seu destaque, digamos assim, né? Dentro justamente dessas aventuras de Ulisses voltando para casa. E é uma interpretação muito particular do Campbell, certo? E ele vai fazer os argumentos aqui que eu vou passar para vocês. Então, a Ilíada sendo o mundo das guerras masculino, né? E a Odisseia sendo a forma com que o homem deve aprender a lidar de novo com o feminino para poder voltar para casa. E essas são as interpretações que a gente vai ver aqui nesse capítulo. Então, a Odisseia... a Odisseia... Não, vamos começar aqui pela Ilíada, né? Bora lá. Depois eu passo o resuminho aqui, senão a gente vai se confundir aqui. Então vamos lá. A Ilíada, que é a primeira parte da história, ela começa muito antes da guerra em si. Essa parte ela começa no dia em que Paris é convocado, digamos assim, a fazer um julgamento para dizer quem são as deusas mais belas, qual é a deusa mais bela do Olimpo. Aí, gente, cá entre nós, você já viu esse negócio dar certo? Você ter que dizer que uma mulher é mais bonita que outra, né? Esse negócio nunca dá muito certo. Mas o Paris, né, um humano muito inocente, né, chegou à conclusão de que ele seria muito beneficiado desse julgamento. Por quê? 3 deusas concorrem, digamos assim, né, a mais bela, que são Afrodite, Hera e Atenas. E cada uma das deusas promete para Paris alguma coisa. Então, assim,
Afrodite fala, olha, Paris, se você me escolher como a deusa mais bela do Olimpo, eu vou te dar a mulher mais bela da Terra. Vocês já sacaram quem foi que ele escolheu, né? Hera vira e fala, se você me escolher, eu vou te dar a dignidade e o poder entre os homens. Lembra que Hera é a esposa de Zeus, né? Altamente poderosa e repleta de cunho civilizatório, né? Então é por isso que ela pode dar o poder entre os homens. E Atenas, que é a deusa da guerra, vai prometer para ele a fama heróica. Então você vai se tornar um grande herói, tipo um Aquiles, né? Como ficou o Aquiles. Então cada deusa promete uma coisa para Paris e Paris vai escolher. Então, o que Campbell comenta dessa parte? Ele fala da parte mais profunda, mas também ele comenta que você fazer o julgamento e a forma com que depois essa parte é interpretada em afrescos, em autorrelevos, enfim, fica como uma espécie de um concurso de beleza. Que, digamos assim, poxa, são 3 deusas, né? Elas não teriam necessidade de serem julgadas por um mortal, né? Então, a forma com que isso acontece, ele diz que muitas vezes é colocada como um rebaixamento da deusa pelo aspecto masculino. E que depois, justamente, isso vai ter que ser recuperado, né? Porque aí a deusa, quando Ulisses volta para casa, ela volta já acima dessa posição, tá? E qual é a interpretação mais profunda também que ele dá, que essa outra ela é mais histórica, né? A interpretação mais simbólica eu achei bem interessante, que ele diz que quando Paris escolhe uma das deusas, no fundo, ele está escolhendo o próprio destino. Ele está escolhendo qual vai ser a tônica da vida dele, qual vai ser o objetivo, o sentido de vida. Então, quando ele escolhe uma deusa, na verdade, ele está escolhendo o seu próprio destino, que é o que a gente faz, né, constantemente. A gente está sempre fazendo seleções que vão definir o nosso destino. A gente está escolhendo coisas, né, o que a gente faz, a profissão que a gente vai ter, com quem que a gente casa. Todas as decisões, de certa forma, elas vão definindo o nosso destino. E quando o Paris escolhe uma deusa, ele dá a tônica, que no caso dele, como ele escolhe por Afrodite, porque ele está interessado na mulher mais bela da Terra, né? Ele dá essa tônica, então, do amor, né? E Afrodite, então, vai dar. Ele escolhe, ele sela o destino dele, assim como nós selamos nosso destino também com as nossas escolhas. E Atenas diz que a mulher mais bela é Helena, que na verdade é Helena de Esparta, né? Ainda não é Helena de Troia. Eu falo, Helena é a mulher mais linda do mundo, e então, como Paris me escolheu, ele vai receber Helena. Só que a coisa acontece não de uma forma muito combinada com o marido da Helena, né? E ela acaba sendo raptada por Paris. Então esse rapto de Helena por Paris é como se ele já tivesse sido combinado, assim. É interessante isso, né? Porque você vê, quando ele escolhe Atenas, ele não sabe que ele vai raptar Helena. Mas como ele escolheu por Atenas, ele selou esse destino de que lá na frente a guerra ia acontecer por causa desse rapto, né? Então, mesmo que ele não soubesse no futuro, agora a gente pode atrelar causa e efeito. Então, a decisão que ele tomou antes define agora o rapto que vai definir toda a queda de uma civilização representada justamente por Troia, ok? E aí, então, quando Paris rapta Helena e leva ela para Troia, daí que ela recebe o nome, né, de Helena de Troia, quando acontece isso, o marido dela vai buscar ajuda com o irmão, né? Menelau vai buscar o seu irmão Agamenon e ele vai falar, olha, nós fizemos um juramento há muitos anos atrás de que se algum de nós fosse prejudicado, os outros viriam em ajuda. E agora eu quero a ajuda de todo mundo. E é por isso que ele consegue, então, juntar uma enorme frota para ir até Troia para resgatar Helena.
E é a maior frota que tem, né? É bonita a descrição, quando eles falam dos mares, né? Repleto de velas e todas as pessoas que estão ali, os maiores heróis da Grécia, estão dispostos a ir lá honrar, então, esse pacto. Uma coisa interessante das guerras, em toda a mitologia, as guerras e as provas, é que elas têm sempre relação com o desenvolvimento humano. No caso aqui, a gente tem um acordo no céu, né, que são os deuses do Olimpo, que tomaram lados. Então, cada deus toma o lado ou dos gregos ou dos troianos. Então, nas ideias, né, nesse mundo metafísico, existe conflito e por isso, então, o conflito também existe embaixo. Porque os deuses vão interferir diretamente em todo o cenário da Guerra de Troia, com seus protegidos, né, influenciando ações, aparecendo para eles. E por que isso acontece? Porque a evolução humana, representada aí pela guerra, ela sofre a influência da divindade. Nós constantemente estamos sendo influenciados por coisas que não vemos. Acontecimentos fortuitos, ideias, né, que lá na obra são os deuses que sussurram. Então é como se fosse assim, nós achamos que estamos sozinhos, mas não é bem assim. É isso que a obra vai falando, né? E aí então os deuses tomaram os seus partidos, os homens saíram para a guerra e a gente começa então a história da Ilíada. E a Ilíada, que é a Guerra de Troia, ela começa com uma frase assim: eu canto a ira de Aquiles. Então, o enredo que a gente tem da Ilíada é em cima do herói Aquiles. Existem vários heróis, né? Castor, Pólux, enfim, o próprio Ulisses, que vão aparecendo durante a obra e vão contando suas histórias. O que Homero faz, né? Homero põe assim, os gêmeos, Castor e Pólux, grandes heróis, e ele para a história e vai contar a história dos dois. Então, por isso que ele é muito repleto de fonte, né? Ele é uma fonte muito rica de mitologia, justamente porque ele para a descrição e vai contar lá a história dos heróis que a gente está vendo chegando ali para a Guerra de Troia. Mas a linha mestra, digamos assim, é Aquiles. Aquiles é a linha do enredo que ajuda a gente muito a entender a obra, porque são muitos detalhes, né? Não dá para pôr a obra toda, são muitos detalhes, então a gente escolhe Aquiles como sendo esse enredo para a gente entender uma parte. A Guerra de Troia, ela dura 10 anos, certo? E Ulisses, imagina, ele sai de casa, passa 10 anos na guerra e depois para voltar ele demora mais 10 anos. São 20 anos fora de casa, né? Só que a Ilíada, ela fala só de alguns dias da guerra, ele não fala da guerra toda. Ele fala justamente dos acontecimentos de Aquiles, que é onde Aquiles é o ator principal. Então tem muita coisa antes e depois da Ilíada, né, em outras fontes para juntar a parte histórica toda também. E mítica, né, dos mitos que falam sobre o assunto. Então Aquiles, ele gente, o que nós chamamos de um herói juvenil. Aquiles, ele é impetuoso, ele é forte, ele é meio descontrolado, ele é o fogo juvenil, assim, né? E por que eu comento isso? Porque Ulisses, que vai ser o herói do retorno, né? O herói da guerra é Aquiles e o herói do retorno é Ulisses. Aquiles é juvenil e Ulisses é maduro, né? Ulisses, ele é mais ardiloso, ele usa mais da inteligência do que da força. E Aquiles, ele é muito intenso, muito apaixonado, ele é muito esse ardor, digamos assim, que a gente tem que aprender a lidar. E aí, quando Aquiles chega, então, né, dentro da Guerra de Troia, ele faz de cativa uma sacerdotisa de Apolo. Apolo era o deus que cuidava da cidade de Troia, né? Ele é o padroeiro da cidade de Troia, era Apolo. E quando eles entram, uma das primeiras coisas que eles fazem é justamente atacar o templo de Apolo para
acabar, digamos assim, com a moral, né, da cidade, do tipo, o Deus vai abandonar a cidade, o local de cerimonial dele foi totalmente destruído e ele abandonaria a cidade. Então nessa ideia é um dos primeiros lugares que eles vão. E aí Aquiles, ele faz de cativa Briseida, né, que vai ser uma sacerdotisa de Apolo, que é da alta sociedade. Ela vai ser justamente aí da família de Paris, de Heitor, de Príamo, e era uma sacerdotisa. E Aquiles se apaixona por ela. E é interessante isso, porque Aquiles, como eu comentei, ele é muito destemperado, né? E a Briseida, ela faz esse papel de harmonizar ele. Junto com a Briseida, ele se acalma. É como se fosse uma harmonia dessas polaridades, quando você tem o masculino e o feminino harmonizando. Então a Briseida é essa calma, é essa parte do Deus, é uma parte elevada, digamos assim, que acalma Aquiles. Só que aí o Agamenon, né, que é o irmão de Menelau, que teve a esposa raptada, ele é o grande general, digamos assim, dessa empreitada. Ele fala, não, aquela Briseida para mim, traga a sacerdotisa para mim. E Aquiles estava apaixonado por ela, então ele fala, você quer ficar com ela? Tudo bem, então eu não vou para a guerra. Eu não vou para a guerra se você não me devolver ela, né? E veja só que interessante, é como se fosse assim, o fato dele, como Briseida tem essa ideia de ser a parte do amor, essa parte sutil, né, um pouco da alma dele, no momento em que ele perde essa alma, ele também não vai guerrear. E quando ele não vai para a guerra, o seu primo Patroclo, ele pega as suas roupas, as roupas de Aquiles, né, ele se disfarça de Aquiles, coloca o elmo dele e vai para a guerra. E aqui é interessante, poucas pessoas sabem, mas um dos maiores símbolos da enfermagem é Aquiles fazendo uma bandagem num ferimento de guerra de Patroclo. Se vocês procurarem enfermagem, né, símbolo da enfermagem, vocês provavelmente vão encontrar essa imagem, que é um dos primeiros registros que a gente tem desse tipo de cuidado, de você fazer ataduras, coisas desse tipo, justamente na obra aqui que a gente está vendo. Então, Aquiles protege muito Patroclo, ele acha que ele não está pronto para ir para a guerra, então ele está sempre protegendo ele. Só que no momento em que ele se recusa a guerrear, aí o Patroclo se aproveita dessa desatenção dele e vai para a luta. Patroclo, como todo jovem, acha que está preparado para tudo, apesar de Aquiles dizer que não. E aí ele vai para o campo de guerra e acaba sendo morto em batalha. Por quem? Por Heitor. Heitor é o outro grande herói de Troia. Ele é o irmão de Paris. Então Heitor acha que tinha acabado com a guerra. Por quê? Porque se Aquiles morresse, ninguém mais tinha coragem de guerrear. É como se fosse... você matar Aquiles é você matar a coragem, a força, né? Como se você acabasse com a moral de todo um povo. Então é como se Aquiles representasse toda a parte guerreira da Grécia. E o que é interessante, que não é o Agamenon, né, que é o responsável ali pela empreitada. Não é ele que é inspirador, pelo contrário, ele é até bem pouco inspirador. Quem é Aquiles. Então, se você mata a referência que é Aquiles, você ganha a guerra. E Heitor acha que matou Aquiles. Ele acha que ganhou a guerra, só que quando ele chega lá e tira o elmo, ele vê então que é Patroclo. E aí ele sabe que a confusão está feita. Aí Heitor sabe que Aquiles vai se vingar. Então ele volta para casa, Heitor, né, explica para o seu pai Príamo, que é o rei de Troia, o que aconteceu, que ele matou o primo de Aquiles, e que agora Aquiles vai pedir por vingança, né? E é exatamente o que ele faz. Aquiles, quando sabe da história toda,
vai até a muralha de Troia e exige um duelo com Heitor. E aqui é interessante porque Paris até fala, não, meu Deus, deixa eu ir, o que está acontecendo? Olha só o que eu fiz, agora eu estou... Né? Porque eu raptei Helena, trouxe Helena, agora isso tudo está acontecendo e Heitor vai lutar contra Aquiles, ele tem muito pouca chance de sobreviver, né? Particularmente, gente, eu acho Heitor o herói mais bacana, bonito, elevado e inspirador da Guerra de Troia. Eu acho ele muito nobre, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele vai enfrentar, ele sabe a importância do que ele tem que fazer e ele sabe que ele vai morrer e na batalha ali com Aquiles. Ele tem essa consciência de que a chance dele ganhar é muito pequena. E ele vai da mesma forma por uma questão de honra. Eu acho muito bonito. Então, assim, para mim, se você perguntar dos heróis, né, da Guerra de Troia, Heitor definitivamente é o meu predileto. E quando ele vai, então, para esse duelo, né, ele se despede da esposa, do filho, faz todos os arranjos para que eles possam fugir de alguma forma, porque ele sabe que na hora que ele morrer, como ele é o espírito de Troia, né, quando ele morrer, provavelmente a guerra vai entrar na cidade. Então é interessante isso, né? É como se fossem as duas civilizações em embate, que estão lutando com o melhor que eles têm. E quem perder vai perder toda a sua identidade. Se Aquiles morre, morre a identidade dos gregos. Se Heitor morre, morre a identidade dos troianos. Então é como se fosse um precursor, né, do desfecho da guerra lá na frente. E ele vai para a batalha então, vai para o duelo e, como esperado, Aquiles mata Heitor. Só como eu falei para vocês, Aquiles ele é muito destemperado, né? E o que ele faz? Ele pega o corpo de Heitor, alguns dizem que nas versões mais antigas Heitor ainda estaria vivo, ele pega o corpo de Heitor, amarra na sua carruagem de guerra e sai meio que hipnotizado, né? Ele sai arrastando o corpo de Heitor em volta das muralhas de Troia. E é uma das cenas assim realmente mais tocantes não, tem a do primo, que eu já vou contar já, que é também fantástica. Mas é uma das cenas mais fortes que você tem da Guerra de Troia, é essa, né? De Aquiles levando o corpo de Heitor. Por quê? Porque ele está desrespeitando um dos rituais mais importantes da Grécia Antiga, que é o respeito ao morto, né? O respeito ao herói que foi morto em batalha. O que Aquiles está falando assim, olha, a tradição de vocês não me interessa, vocês estão morrendo, vocês estão acabando, não me interessa a tradição de vocês. E ele leva o corpo de Heitor, então, para o seu acampamento e deixa ele lá. E tem uma surpresa muito grande durante a noite, porque Príamo, né, o pai de Heitor, o rei de Troia, ele vai lá escondido no acampamento para buscar o corpo dele. E ele beija as mãos de Aquiles. E ele fala, eu fiz o maior sacrifício que um pai pode fazer, beijei as mãos do assassino do meu filho. E aí ele fala que isso seja uma prova, né, de que eu realmente, a única coisa que eu quero é levar o corpo do meu filho para que eu possa fazer as honras fúnebres dele, fazer o funeral para que a alma dele não fique vagando eternamente perdida. E aí Aquiles se comove muito com isso, com a nobreza dele, né? Ele fala, poxa, mas por que você não se vinga? Por que você não entra aqui e mata todo mundo? Tipo assim, por que você não faz o que eu faria? É mais ou menos o que Aquiles pergunta, né? E Príamo, pela nobreza que ele tem, ele não está disposto a isso. Ele só quer que ele consiga fazer os rituais que são necessários dentro da cultura troiana. E aí Aquiles então se comove muito com isso, né? Deixa ele levar o corpo de Heitor e fazer os seus jogos. Porque depois
de um funeral, você tinha que passar um tempo meio que de luto, né? Então Aquiles, mais forte que Agamenon, ele fala, você pode levar Heitor, faça as honras fúnebres todas e nós teremos 10 dias de trégua. Você vê Aquiles dizendo que vai ter trégua, não é? E Agamenon fica muito chateado, enfim, aí já vai um pouco para o outro lado. A tradição grega, ela dava uma importância muito grande a essa parte da incineração, né? Que eles trabalhavam, eles não faziam o enterro, eles faziam as piras funerárias. E tem uma parte da tradição que eu acho particularmente muito bonita, que é você colocar 2 moedas de ouro nos olhos do morto. E o que isso significa, né? Miticamente eles falavam que quando você morre, para você chegar no seu destino, você é levado pelo barqueiro Carontes. E Carontes, ele exige de você essas 2 moedas de ouro. Então quando você tem a sua pira funerária, né, a pessoa vai e coloca 2 moedinhas de ouro, uma em cada olho. E aí quando você chega no Carontes, você usa essas 2 moedas para pagar o barqueiro para chegar no seu destino. Se você não tem essas 2 moedas, Carontes não te leva para o destino. E aí você fica vagando, né, pelo mundo dos mortos, sem destino, sem casa, sem, né, fica uma alma penada, digamos assim. E eu sempre me perguntei nessa tradição, né, disse assim, nossa, mas bastava levar 2 moedas no bolso. Né, o cara vai para a guerra e ele morre na guerra, está com as 2 moedinhas no bolso, resolvido o problema. Mas não pode ser. Ela tem que ser colocada no dia da incineração, no dia da cremação, é que as moedas têm que ser colocadas. Por quê? Porque elas têm que ser colocadas por outra pessoa. Ou seja, o que você está pagando para Carontes não é exatamente as moedas, né? É o fato de que alguém se importou com você ao ponto de fazer o seu rito funerário e estava presente no seu lado nesse momento de pegar essas 2 moedas e colocar nos seus olhos. Então, é o cultivar alguém a esse ponto, você ter capacidade de tocar o coração de alguém a ponto dele estar do seu lado naquele dia. É isso que paga Carontes, né? Não é a moeda em si. Por isso que tem que ser outra pessoa, né? Eu acho essa parte muito bonita, porque dá para parar e se perguntar, né? Quem colocaria essas moedas nos meus olhos para poder fazer o pagamento dessa passagem aí com Carontes? É importante, porque a gente pode não ter o mesmo rito, né? Mas esse significado de que a nossa vida cultiva as pessoas, de que a gente é um fator de soma, esse significado simbólico, eu garanto que ele continua valendo até hoje, né? E vai valer sempre. Bem, aí a Ilíada em si, ela não vai até o final, né? Mas eu vou contar o final da Guerra de Troia para que a gente encaixe justamente com a próxima parte, que é a Odisseia, tá? Então a ira de Aquiles aqui que a gente falou é o quê? São os pares, né? Aquiles com a Briseida, depois é Aquiles e Patroclo, depois Aquiles e Heitor, aí Aquiles com Príamo. Então todas as relações de Aquiles durante a guerra. Aquiles morre antes do fim da Guerra de Troia e Ulisses fica lá, né? A gente já está um pouquinho fora da Ilíada, tá? Mas aí Ulisses está lá e a guerra continua, e já faz 10 anos que a guerra está lá e ninguém consegue entrar, enfim, todos os heróis estão morrendo, Aquiles já morreu, um monte de gente já morreu, os grandes nomes da Grécia estão se acabando e o diacho da guerra não acaba. Aí Ulisses, ele tem uma ideia fabulosa para conseguir terminar a guerra. Ele tem a ideia de fazer o famoso cavalo de Troia. Qual é a ideia dele? Olha, a gente finge que foi embora, né, se esconde, e faz com alguns dos nossos navios um grande cavalo e deixa de presente, justamente para Troia, como se fosse um
uma ação dizendo assim, olha, nós desistimos, está aqui um presente, que é esse grande cavalo. Lembrando que Troia, né, tem uma relação muito forte com a parte equestre, né, com domar cavalos e tudo, tem muita relação com a tradição troiana. Então eles fazem um grande cavalo com a madeira dos navios e deixam lá. Só que, na verdade, os guerreiros vão estar dentro do cavalo. Aí qual é a ideia de Ulisses? Eles vão achar que a gente foi embora, vão botar o cavalo para dentro da cidade e quando a gente estiver dentro da cidade, a gente abre o portão. A gente abre de dentro para fora, já que ninguém consegue abrir de fora para dentro, não consegue escalar os muros. A gente põe gente lá dentro, junto com esse cavalo, e aí a gente abre a porta, né, de dentro para fora. Essa é a ideia que Ulisses tem. E ela dá muito certo. Tem alguns detalhes aí, né, onde as divindades ajudam para o negócio acontecer, mas o fato é que funciona. Os troianos colocam o presente, né, o cavalo, para dentro da cidade, fazem uma grande festa, e de noite está todo mundo despreparado, porque eles acham que os gregos foram embora, está todo mundo despreparado, e aí eles descem então e tomam a cidade, e abrem os portões, né, os gregos entram e vai ser o fim da cidade de Troia depois de 10 anos de guerra. Uma parte bonita, que junta com outro livro muito importante, que é a Eneida, é quando Enéas sai de Troia levando os símbolos da cidade. Então ali é como se estivesse falando assim, olha, a tradição que representa Troia, que é justamente, historicamente alguns associam a Idade do Bronze, que está acabando, né? E os gregos como a Idade de Ferro, outros como um ciclo, né, histórico que se acaba, que é Troia, mas que vai ser a origem de outro. Quando Enéas, né, esse príncipe troiano, pega ali os símbolos da cidade e sai com eles, né, lá na frente ele vai fundar a cidade de Roma. Ele quer dizer, não é ele que funda, tá, gente? Mas ele começa a linhagem que vai dar justamente no nascimento de Roma. Então, a gente tem Roma como uma espécie de continuação do espírito guerreiro troiano por conta desse príncipe Enéas que sai de lá levando os símbolos da cidade, certo? Acabou então a guerra, né? Os gregos venceram e o que Ulisses faz? Ulisses tem um ataque, gente. Ulisses normalmente é muito inteligente, tanto que ele teve essa ideia e várias outras, só que ele começa a se achar muito bom. O que ele fala? Ele fala, olha, essa guerra aqui está há 10 anos, não tinha fim, nem Aquiles conseguiu dar jeito, mas eu consegui, eu ganhei a guerra. Ele começa a se gabar, né, das suas ideias e da sua vitória. E aí ele comete um erro. Gente, é um erro grande. Eu não aconselho vocês, por favor, não façam isso. O que Ulisses fez? Ele virou para os deuses e falou assim, eu não preciso de vocês. Eu ganhei a guerra sozinho. Eu sou melhor do que os deuses. Eu não preciso dos deuses. E eu não aconselho a fazer isso não, viu, gente? Se achar o máximo, achar que não precisa de ninguém, porque o negócio não funciona desse jeito. O que vai acontecer? Poseidon, né, escuta e ele fala, olha, Ulisses agora vai ter que voltar para Ítaca. E ele vai voltar para Ítaca pela água. Ele vai voltar pelo meu terreno. E ele vai ver, ele vai aprender que os homens precisam dos deuses. E quando Ulisses vai voltar para casa, que aí é a Odisseia, o início, né, a parte da Odisseia, ele vai ter que lidar com diversas situações onde Poseidon justamente vai ir mostrando para ele, né, que ele precisa dos deuses para conseguir terminar a sua missão e voltar para casa. Tudo bem?
Gente, como já deu aqui mais de meia hora, eu vou fechar esse episódio, vou fazer uma segunda parte para poder falar da Odisseia, ok? Senão eu vou ter que gravar muito rapidinho e a gente vai perder alguns detalhes. Então eu vou fechar aqui agora e vou fazer a segunda parte, então, falando da Odisseia, ok? Vejo vocês já já.